Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz, nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2024. Neste, estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E no domingo, dia 15 de dezembro de 2024, estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título A Promessa de Provisão. Lembra você que estamos quase terminando o nosso trimestre? Restam apenas mais 2 lições. A promessa de vida abundante, que será estudada no dia 22 de dezembro. E, por último, as promessas de Deus são infalíveis, que será estudada no dia 29 de dezembro. Portanto, estamos prestes a terminar este trimestre e também o ano de 2024. E no ano de 2025, quero contar com você aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, dando continuidade a esta tão importante missão que é ensinar a palavra de Deus. Antes de prosseguir, preciso primeiro pedir a você que deixe o seu like e que você possa compartilhar esta aula com outros irmãos e irmãs, professores e professoras, pessoas também que deixaram de frequentar a Escola Bíblica Dominical. Este é um momento muito importante, final do ano. É bom já começar a convidar os nossos irmãos e amigos que se distanciaram da Escola Bíblica Dominical para retornar e assim começar 2025 com todo o ânimo para prosseguir no aprendizado da palavra do Senhor. Antes de prosseguir, preciso também fazer uma oração ao nosso Deus, para que Ele possa nos abençoar durante a exposição desta aula e que você possa também, meu querido professor e aluno, receber a palavra e guardar no seu coração. Vamos orar para que isto aconteça? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos, Senhor, neste canal, transmitindo a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que teus filhos possam ouvir, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula definitivamente com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, a parte A do versículo, que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Repetindo, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ora, alguns podem olhar a palavra cuidadosos e pensar que a Bíblia está nos ensinando a ser descuidados. Por isso é importante, irmãos, termos outras versões da Bíblia. Eu tenho aqui a versão NVI, que diz assim, este mesmo versículo: Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Portanto, a Bíblia não está nos ensinando a ser descuidados. Não, a Bíblia está nos orientando a não andarmos preocupados, porque Deus é o Deus da providência. E Ele sempre providenciará o sustento para os seus. É isso que aprenderemos nesta lição. Vamos prosseguir e vamos à nossa verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Repetindo, o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Já na verdade prática, nós vemos aqui as 3 dimensões do ser humano: corpo, alma e espírito. Durante essa lição aprenderemos que tanto as nossas necessidades físicas quanto as emocionais e espirituais são plenamente supridas pelo nosso Deus. É promessa de Deus e devemos, portanto, desfrutar de suas promessas, desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós.
Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 31. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Amém. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Segundo objetivo, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. Terceiro e último objetivo, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Portanto, conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo e explicar a provisão divina no âmbito espiritual são, pois, os objetivos desta lição. Vamos então à nossa introdução. Neste momento, meu querido professor que já nos assiste, lembre-se de ter à sua mão uma canetinha, de ter à sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical, bem próximo de você também, exemplar ou exemplares da Bíblia com versões diferentes, para que você possa ler e assim se preparar para lecionar no domingo, dia 15 de dezembro, esta tão importante lição. Vamos, pois, à nossa introdução. Nesta lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus capítulo 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Portanto, veremos aqui que o Senhor atende às nossas necessidades. Não confunda, meu querido irmão e irmã, professor e aluno, necessidade com desejos, com privilégios. Necessidades são coisas básicas. Alguns sonham, pensam, planejam coisas altas. E a Bíblia diz que nós não devemos buscar coisas altas. Nós temos que procurar ser simples, sabendo que Deus supre as nossas necessidades. Você pode ter sonhos? Sim. Você pode ter ideais na vida? Sim. Mas não se esqueça que Deus, ele supre as tuas necessidades. Uma estratégia do marketing é fazer com que pensemos que os nossos desejos são necessidades. E assim você compra, às vezes, aquilo que você não necessita. Você adquire, às vezes, aquilo que você não vai nem usar dentro da sua casa. Portanto, tenhamos cuidado para que o mesmo não aconteça em nossa vida espiritual. O ser humano, diz essa lição, é tricótomo. Portanto, Deus providencia para nós as necessidades físicas, emocionais e espirituais, e é o que aprenderemos nesta lição. Primeiro tópico desta lição,
a provisão das necessidades básicas. A provisão das necessidades básicas é o que veremos nesse primeiro tópico. Primeiro subtópico do primeiro tópico: não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, lembra você que o Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Aqui o comentarista ele diz: no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Por que é importante esta observação? Porque talvez alguém lendo pense que o Sermão do Monte está apenas no capítulo 6 de Mateus. Não, o Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. E no capítulo 6 nós temos orientações sobre esmolas, oração, jejum e outras orientações dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e vegetais cuida também das necessidades básicas emocionais e espirituais do ser humano. Por isso nosso Senhor afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Segundo subitem do segundo tópico: provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que, se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. Amados irmãos, precisamos crer que Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Ele cuida da natureza, ele cuida dos animais. É claro que o que vemos atualmente é o homem destruindo o seu próprio habitat, é o homem destruindo a própria natureza que Deus criou. E assim como Deus cuida dos animais, das plantas, ele cuida de nós. Infelizmente, a ignorância do homem, a prepotência do homem, a disputa pelo poder, a disputa por território, como vemos agora várias guerras surgindo em vários lugares, trazendo o que para o homem? Insegurança, trazendo também para o homem preocupação, ansiedade, preocupação com o futuro. O que será dos refugiados, pessoas que saem dos seus países para salvar a sua própria vida? Então, isso causa ansiedade, preocupação pela própria ignorância do ser humano. Mas Deus, ele faz brotar a erva do campo, Deus faz brotar as frutas nas árvores. E nós temos então de Deus a provisão para o sustento do ser humano nas suas necessidades básicas, físicas e também emocionais e também espirituais, como veremos nesta lição. Prosseguindo, terceiro subtópico do primeiro tópico: provisão da vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, que não compram, não produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito especial com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe que necessitamos deles. E por isso devemos fazer a nossa parte, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir.
É claro que devemos fazer a nossa parte. Não devemos ficar de braços cruzados esperando o alimento chegar em nossa casa. Devemos trabalhar. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A Bíblia diz que Jesus Cristo era um homem experimentado nos trabalhos. Portanto, Deus não aplaude o ócio, a preguiça, aquele que não quer trabalhar e quer receber proventos em sua casa, simplesmente porque o governo lhe concede uma bolsa e ele não quer mais trabalhar, não quer mais produzir. Deus dá força ao homem para que ele possa produzir, trabalhar, e assim ele faz com que o homem tenha a sua provisão. Portanto, não é para nós ficarmos de braços cruzados, meus amados irmãos, esperando cair do céu. Pelo contrário, desde quando o homem foi feito no Éden, antes do pecado, o homem foi feito para lavrar a terra e cuidar dela. Portanto, essa ideia de que trabalho é resultado do pecado, isso não tem amparo bíblico. Desde antes do pecado, o homem precisava trabalhar, lavrar a terra e cuidar dela. E se o homem tivesse fazendo isto bem até hoje, não teríamos tanta necessidade no mundo, não teríamos países passando fome, não teríamos no Brasil pessoas passando fome. Infelizmente, como falamos anteriormente, a ignorância do homem, a prepotência do homem tem feito com que o homem destrua os seus próprios alimentos para o seu sustento. E a falta de amor e de compaixão é tão grande que há pessoas milionárias, bilionárias no mundo, e há pessoas que não têm o que comer. Prosseguindo, vamos então para a sinopse dessa primeira parte. O Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Repetindo, o Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Esta é a sinopse da primeira parte da lição. Prossigamos, vamos ao segundo tópico da lição, a provisão das necessidades emocionais. A provisão das necessidades emocionais é o que estudaremos neste tópico. Primeiro subtópico do segundo tópico, somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. Depois, no próximo tópico, o nosso comentarista vai acrescentar, somos corpo, somos alma e espírito. Mas neste tópico ele fala da alma. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma, no interior do homem, reflete-se no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto, se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. É o que temos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz que sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, todo o vosso espírito, alma e corpo. Portanto, precisamos conservar o corpo, mas também conservar a alma e também conservar o nosso espírito, como veremos no próximo tópico. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, se você cuida bem da sua vida, você está habilitado a cuidar da vida de outros, como sua esposa, esposo ou filhos e filhas. Assim precisamos olhar para nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo disse para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Portanto, precisamos aprender a cuidar de nós, a olhar para a nossa alma e ver até que ponto as nossas emoções, os nossos sentimentos estão de acordo com a vontade de Deus, porque se não estiverem, pode causar ansiedade, pode trazer o pecado, pode trazer consequências ruins para a nossa vida. Como aprendemos aqui na lição sobre o coração, precisamos guardar o nosso coração. Diz lá, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o que é o coração, como aprendemos naquela lição, é o nosso interior. E o que temos no nosso interior
espírito e alma. Portanto, sejamos cuidadosos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Prosseguindo o segundo subtópico do segundo tópico, a ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. Você não sabe para onde vai, se para a direita ou para a esquerda. Você não sabe se prossegue, você não sabe se dá uma pausa, você não sabe às vezes se deve dar um recuo nas suas decisões, deixar que as coisas aconteçam um pouco e depois tomar a iniciativa. Isso causa em nós preocupações, inquietações. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. Nós temos dados aqui importantes para comentarmos com os irmãos, acrescentamos até uma tela sobre a ansiedade no Brasil, é a tela seguinte, porque o professor da escola dominical deve também levar dados, estatísticas, para poder embasar o que ele fala. E a nossa revista traz alguns dados que é oriundo de pesquisas. Diz assim a nossa revista: de acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atingem cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum transtorno de ansiedade. Olha, irmãos, como isso é grave. Nós estamos falando de milhões de pessoas. E vamos falar do Brasil, então? O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Esta parte da lição se coaduna com a lição sobre a promessa de paz. Quando estudamos sobre a promessa de paz, também falamos da ansiedade, da inquietação que muitas pessoas têm. Alguns versículos da leitura diária abordavam este assunto, como está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ler aqui, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha como tem ligação esta lição e a lição que falou sobre a promessa de paz. Porque quem está inquieto, ansioso, não está em paz. Ora, nós somos ensinados pela Bíblia a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Portanto, precisamos confiar que Deus está cuidando de nós e vivemos em paz, sossegados. E a paz que nós temos, como aprendemos naquela lição, nós vamos deixar até o link aqui para você acessar, se você desejar. Aprendemos que a paz que vem de Deus, do Senhor Jesus Cristo, não é a paz do mundo, é a paz que resulta da comunhão com Deus. Como diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vivamos em paz, meus amados irmãos, ainda que estejamos num país que lidera o ranking mundial da ansiedade. Viva em paz, confie no Senhor. Eu trouxe para você os principais fatores que levam o Brasil a ser o primeiro no ranking da ansiedade no mundo. É uma reportagem que nós deixamos o link no final desta tela e serve para a nossa reflexão e serve para você, caro professor, levar para a sua classe este acréscimo. Veja só, primeiro motivo, ou primeiro fator que faz com que o Brasil seja o primeiro no ranking: índice elevado de desemprego. Irmãos, entra governo, sai governo, e o desemprego é uma realidade presente em nossa nação. A cada ano se formam mais profissionais nas universidades, mas as oportunidades de emprego para atuação no mercado não surgem na mesma quantidade de pessoas que são formadas nas universidades. Portanto, temos aí engenheiros, médicos,
advogados que estão desempregados, que não têm como atuar no mercado de trabalho. Isso causa o quê? Ansiedade. Depois de tantos anos estudando, agora não consegue se inserir no mercado de trabalho. Recorrentes mudanças no rumo da economia. No Brasil, desde 1980, nós temos mudança em nossa moeda. E até hoje, irmãos, o rumo da economia é algo que causa preocupação, inquietude, é algo que mexe com o mercado. Isso causa também ansiedade por parte daqueles que são os empresários deste país. Falta de segurança pública, alto índice de violência urbana. Hoje nós saímos de casa, infelizmente, em cidades como Rio de Janeiro e não sabemos se vamos voltar para a nossa casa, porque a insegurança é tamanha ao ponto de você entrar em um transporte público preocupado e às vezes deixamos de ir a um determinado lugar porque ali o índice de violência, de assalto é tamanho que nós preferimos ficar em casa. A insegurança é algo que gera muita ansiedade, inquietude e preocupação. Isso está presente em todas as grandes capitais do Brasil, sem exceção. Insegurança quanto ao futuro, a falta de perspectiva. O que será das nossas crianças e dos nossos adolescentes numa sociedade onde impera a violência, onde a moral está cada vez mais baixa? Há uma falta de perspectiva. Isso causa também ansiedade, preocupação. Ou seja, eu tenho que orientar meus filhos de tal modo que eles tenham uma esperança de dias melhores, quando tudo nos leva a entender que as coisas ficarão cada vez piores. Baixa qualidade de vida somada ao pouco acesso ao tratamento da saúde mental. Quantas pessoas estão sofrendo de transtorno de ansiedade e não estão nas estatísticas? Quantas pessoas que simplesmente se dedicam à oração para suprir esta necessidade, porque Deus, ele supre essa necessidade. E muitos recorrem à oração, mas outros recorrem a outros meios, a outras formas de tentar se equilibrar, porque há pouco acesso ao tratamento. E não somente da saúde mental, meus amados irmãos, mas qualquer tipo de tratamento nesse país, você vai marcar uma consulta, você demora até 1 ano para poder entrar num consultório médico, para poder receber ali em 30 minutos, quem sabe até menos, uma orientação para o tratamento de uma doença que durante todo aquele tempo já consumiu mais o seu corpo. Uso excessivo de computadores e smartphones é o último item dessa sequência. Em média, o brasileiro ele fica 5 horas e meia diante das telas, seja do computador ou seja do seu celular, que na verdade hoje é um smartphone, porque ele tem vários recursos e o que menos a pessoa faz hoje com o celular é uma ligação. Então ele fica ali o tempo todo ouvindo vídeo, compartilhando vídeo, e isso causa também ansiedade. E esta reportagem diz que uma das coisas que causa ansiedade é porque se oferece muitas coisas pela rede social, muitos produtos. Além disso, temos os youtubers da vida que acabam sendo padrões de conduta para os nossos jovens, para as nossas crianças, e um estilo de vida completamente fora da realidade que eles vivem. Portanto, o que se transmite pelas mídias sociais acaba trazendo mais ansiedade por a pessoa ver o que não pode ter nem ser. Isso faz com que a pessoa fique ansiosa. Por isso, e é claro, outros motivos, o Brasil lidera o ranking da ansiedade no mundo. Precisamos, então, confiar em Deus, amados irmãos. Essa é a realidade que nós vivemos, mas nós devemos enfrentá-la com fé, com confiança em Deus, sabendo que Deus preparou o melhor para nós, não nesta terra, não nesta vida, mas nos céus, para onde iremos quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Prosseguindo, terceiro subtópico do segundo tópico, a solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos
e guardar o nosso coração e sentimentos de toda a inquietação, porque o pensamento leva à ação, a ação leva ao hábito, à prática, e a prática leva ao nosso destino, ao ponto onde chegaremos no futuro. Portanto, tudo começa na nossa mente, por isso que a transformação começa na nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, nos fala que nós precisamos da renovação do nosso entendimento na mente, no coração, ou seja, intelecto e desejos, intelecto e vontade, intelecto e sentimentos devem estar submissos à vontade de Deus para que possamos ter paz. Eu tive que fazer uma pequena correção aí na revista, porque na verdade não é o apóstolo Paulo que cita o último versículo que está na lição, e assim nós reescrevemos da seguinte forma: e o apóstolo Pedro nos ensina a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Veremos este versículo na próxima tela. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos ensina a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Na próxima tela nós temos dois versículos. O primeiro, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, nos humilhemos diante da potente mão de Deus. E o texto fala, para que ele a seu tempo vos exalte. Às vezes nós queremos alcançar aquele lugar de destaque, às vezes nós queremos crescer na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa formação acadêmica, e isso nos traz ansiedade. Calma, meu amado irmão, lance essa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. No Salmo de número 55, versículo 22, na versão NVI, diz assim este versículo: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Vou repetir: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Na Revista Corrigida diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Portanto, aqui nós temos mais uma vez na Revista Corrigida a palavra cuidado. E quando vemos na NVI, nós aprendemos que o cuidado aqui é preocupação. Portanto, entregue suas preocupações ao Senhor, diz o texto sagrado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Amém. Sinopse da segunda parte da lição: a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela. Repetindo, a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela, sobre a ansiedade. Terceiro e último tópico da lição: a provisão das necessidades espirituais. Primeiro subtópico do terceiro tópico: necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado, devido à queda dos nossos primeiros pais. Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Assim, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Nós temos até um louvor que sempre cantávamos: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder,
tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz a vitória sobre o pecado, e isso faz com que nós tenhamos direito à poderosa salvação em Cristo Jesus, que nós já aprendemos aqui em outras lições a respeito da promessa de salvação. Portanto, todos nós, seres humanos, necessitamos de salvação. Segundo subtópico do terceiro tópico, necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Nós precisamos, irmãos, sentir a presença de Deus em nossa vida e saber que Deus está nos direcionando e saber que Deus está nos orientando. E enquanto Deus não te orienta, fica no seu lugar, porque não podemos sair jamais do lugar no qual o Senhor nos colocou. Portanto, é preciso entender que a presença e direção de Deus são necessidades do espírito humano, para que ele não se incline à adoração a outros deuses, para que ele não se incline a outros sentimentos que são perversos e que vai causar males para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor, da nossa família e até mesmo da igreja. Além dessa preciosa presença, precisamos da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Aqui o comentarista fala de tempos em tempos. Ou seja, é preciso parar para avaliar, para ver até que ponto estamos avançando ou recuando. Nós estamos chegando aí no final do ano. É uma boa oportunidade, meu querido professor e aluno, para fazer uma reavaliação do que conquistamos durante o ano de 2024 e o que poderemos conquistar em 2025. E, para isso, precisamos pedir a direção de Deus. Para isso, nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo. Ele preenche essa necessidade espiritual. E para complementar o que o nosso comentarista disse, temos a necessidade do Espírito Santo, necessitados do Espírito Santo. Terceiro subtópico do terceiro tópico, a direção do Espírito é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Nós recebemos a dádiva do Espírito Santo e nós precisamos, irmãos, tê-lo como grande amigo, como grande companheiro em nossa jornada aqui na terra. Já dizia o salmista, não retires de mim o teu Espírito Santo. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma ocorre conosco, pois o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. E até as nossas intercessões não serão bem sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Portanto, somos necessitados no nosso espírito do Espírito Santo. Quando o nosso espírito ele fica preenchido pelo Espírito Santo de Deus, nós vivemos nas dimensões do Espírito, nós vivemos na orientação do Espírito, nós vivemos na força do Espírito Santo e conquistamos bênçãos dos altos céus, tanto para nós quanto para a nossa família, e se estende também às nossas igrejas. Vamos então à sinopse da terceira parte da lição. Diz assim, como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Repetindo, como seres tricotômicos,
Além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Amém. Chegamos à nossa conclusão. O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Amém! Chegamos então ao final desta aula e eu convido você para a próxima lição. Não perca a 12ª lição do 4º trimestre de 2024. Será a penúltima lição, quando estudaremos a promessa de vida abundante. E eu espero você aqui, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, na próxima semana para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a você que esteve conosco até o final dessa aula e eu peço a você que não se esqueça de deixar aí o seu like e de compartilhar esta aula com outros irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.